Meus amados e meus queridos irmãos em Cristo Jesus, a todos que nos assistem, que nos acompanha, você que pela primeira vez chega a este canal, você também que já é ouvinte deste canal. Eu cumprimento a você e toda a sua casa na paz do Senhor Jesus Cristo. Que esta paz permaneça e habite em nosso coração. Não só hoje, mas que seja para toda a eternidade. Queridos, primeira epístola do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 6, e o versículo 10, está escrito: porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns, por esta cobiça, se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Glória a Deus. Eu agradeço, queridos, ao Senhor por esta oportunidade. Também agradeço a você que tem tirado minutos, segundos do seu tempo, deixado os seus afazeres, cancelado os seus compromissos para juntos meditar conosco na palavra do Senhor. Que Deus te abençoe, que Deus te recompense. Eu peço a você que deixe o seu like, inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações. Meu muito obrigado. Meus queridos irmãos, eu preciso que você dobre a sua atenção nesse momento. Eu preciso que você acorde para a realidade que nós estamos vivendo nos últimos dias, nas últimas horas em que antecede a volta do Senhor Jesus Cristo. Alguns anos, algumas épocas atrás, se pregava o Evangelho por amor a Cristo e por amor às almas. Louvado seja o nome do Senhor. Mas os tempos foram se passando. As pessoas foram mudando de opinião, mudando de atitudes. Louvado seja o nome do Senhor. Antigamente, pregava-se muito o amor e vivia esta realidade. Hoje, nós pregamos uma realidade e vivemos outra totalmente diferente. Louvado seja o nome do Senhor. Às vezes, fico me pensando, analisando, meditando. Quantos de nós temos sido injusto e infiel a Deus e a sua palavra? Quantas vidas, amados, têm partido deste mundo sem sequer ouvir a mensagem da palavra de Deus? Quando muitos de nós, ou alguns de nós, estamos preocupados com o nosso bem-estar, estamos preocupados em obter lucros financeiros, porque a palavra de Deus ultimamente tem se tornado comércio, tem se tornado fontes de lucro para enriquecimento de muitas pessoas. Enquanto tudo isso está acontecendo, vidas estão indo a passos largos ao inferno. É duro que eu tenho que lhe falar, mas é a sincera verdade. Louvado seja o nome do Senhor. Hoje a gente está mais preocupado, louvado seja o nome do Senhor, com a nossa própria vida, com o nosso próprio bem-estar e despreocupado com muitas vidas que precisam
alcançar a salvação. Hoje se prega o Evangelho, mas um Evangelho que não convence ao ser humano a arrepender-se dos seus pecados e ir para Cristo. Pregamos o Evangelho que na realidade é amor, mas que nós não demonstramos esse amor pela vida do nosso próximo e do nosso semelhante. Por isso é que eu lhe disse no início desta mensagem que pregamos uma realidade e vivemos outra realidade. Quantas pessoas têm enricado ilicitamente, louvado seja o nome do Senhor? Por quê? Porque o Evangelho, hoje não se prega mais o Evangelho da cruz, o Evangelho do arrependimento. Louvado seja o nome do Senhor. Hoje se prega o Evangelho do dinheiro. Se prega o Evangelho que só tem rosa e não tem espinhos. Louvado seja o nome do Senhor. Não estamos preocupados com as almas que necessitam de salvação. Estamos preocupados para tirar das almas, tirar das pessoas aquilo que eles ganham. Nós não estamos preocupados. Eu digo isso como liderança. Eu falo isso porque tenho conhecimento de causa. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Aonde nós necessitamos fazer a obra de Deus, pregar a palavra de Deus por amor a Cristo. Louvado seja Deus. O versículo que lemos nesta oportunidade, queridos, o versículo que lemos neste momento, veja só o que Paulo relata ao jovem Timóteo. Louvado seja o nome do Senhor. Porque o amor do dinheiro, é isso aí que está acontecendo em nosso meio. Tem muitas pessoas hoje sendo enganadas por falsas doutrinas, por falsos ensinamentos, por falsos mestres. Louvado seja o nome do Senhor, que se intitulam pregar a palavra de Deus, mas uma palavra totalmente distorcida e que não gera reflexão no pensamento do pecador. Louvado seja o nome do Senhor. E aí eu me fico a pensar até onde nós vamos chegar, até onde nós vamos conseguir obter resultados diante disso. Louvado seja o nome do Senhor. Muitas pessoas pregam a palavra de Deus, mas sequer abrem a Bíblia, abrem a palavra para ver o que a mensagem da palavra de Deus nos oferece a pregar. Muitos esqueceram até da Bíblia, não usam mais a Bíblia, não tem mais a Bíblia como a sua fonte de regra de fé e prática. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meus amados, olha o que Paulo orienta ao jovem pastor Timóteo. Louvado seja o nome do Senhor. Porque o amor do dinheiro, e isso nos nossos dias atuais está acontecendo. Eu já lhe disse no início dessa mensagem e vou voltar a repeti-los neste momento. Não estamos mais pregando o Evangelho por amor às almas. Não, senhores, não se prega mais o Evangelho
com o desejo, com o propósito de tirar alguém que está no lamaçal do pecado. Não se prega mais o evangelho, louvado seja o nome do Senhor, da restauração. Não se prega mais o evangelho genuíno. Se prega o evangelho, louvado seja o nome do Senhor, mas com desejos de obter lucros. Você nunca viu Jesus? Eu sei que hoje é importante, hoje é necessário se fazer isso, porque os dias vão se passando e as pessoas vão ficando com o coração mais duro. Mas você nunca viu Jesus fazendo grandes movimentos evangelísticos para se ganhar almas? Não. Jesus, o compromisso que ele tinha era com a palavra do Pai, era anunciar a palavra de Deus. Hoje a gente organiza vários eventos nas nossas igrejas. Se faz hoje, eu sei que a gente tem gastos, despesas, mas hoje se faz um grande evento, mas com o intuito, com o propósito de alcançar grande fonte de renda, grandes lucros. E esquecemos do Evangelho. Esquecemos da palavra que transforma. Esquecemos da palavra que liberta. Esquecemos da palavra que tira o homem, resgata o homem do mais profundo abismo e traz ele para a salvação. Louvado seja o nome do Senhor. E o apóstolo Paulo aqui aconselha o jovem Timóteo, orienta ele, louvado seja o nome do Senhor, porque o amor do dinheiro, eu lhe disse no início desta mensagem, o nosso evangelho, a palavra de Deus, está virando comércio, fontes de lucro. Pessoas estão enriquecendo à custa do evangelho, à custa da palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, o evangelho é para ser usado em benefício de uma transformação do ser humano. O evangelho é para ser pregado, mas que as almas venham ser arrancadas do lamaçal do pecado. Louvado seja o nome do Senhor. Então, o apóstolo Paulo aqui, ele aconselha nitidamente ao pastor Timóteo que o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. Louvado seja o nome do Senhor. A gente hoje está mais preocupados em obter lucros aqui, em construir o nosso tesouro aqui na terra. Nós estamos preocupados hoje, amados, louvado seja o nome do Senhor, em construir império aqui na terra. É obter coisas aqui que o ladrão rouba e que a traça corrói. Nós não estamos preocupados em momento algum em preservar o nosso tesouro do céu. Eu sempre digo que o céu é surpresa para muita gente. O céu é surpresa para algumas pessoas. Louvado seja o nome do Senhor. Porque hoje tem pessoas extorquindo alguns adeptos na fé, alguns remanescentes na fé. Louvado seja o nome do Senhor. Algumas pessoas que ainda precisam saber o que é o verdadeiro evangelho. Tem muitas pessoas hoje sendo extorquidas. Louvado seja o nome do Senhor. Pensa que com dinheiro se consegue salvação.
O apóstolo diz aqui que o dinheiro é a raiz de todos os males. Irmão, então eu não necessito ter dinheiro? Não é isso que a palavra de Deus está nos propondo. Não é isso. É você se apegar, é você colocar a sua posição financeira acima da vontade do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, dinheiro é algo que faz o ser humano mudar a sua linha de pensamento. O dinheiro, você pode ser a pessoa mais humilde da terra. Mas quando você começa a ter recursos, ter dinheiro, a sua personalidade começa a mudar. As suas atitudes começam a mudar. Quantas pessoas em nosso meio, isso aqui eu digo com muita segurança, que você olhava para ele, você via o compromisso que ele tinha com a palavra de Deus. Você via a chama, você via Deus operar através desta pessoa. Mas quando começaram a ganhar dinheiro, começaram a mudar as mensagens, começaram a mudar a sua linha de pensamento, as suas atitudes, o seu comportamento. O dinheiro, ele faz isso. Louvado seja o nome do Senhor. Nós precisamos a cada dia, queridos. Nós necessitamos a cada dia. Louvado seja o nome do Senhor. Botar a Deus acima de tudo e de todas as coisas. Ele deve ser o centro da nossa atenção. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meus amados, perceba-se bem que as coisas a cada dia estão ficando mais difíceis. Quando você prega a verdade, quando você anuncia a verdade, você ainda é criticado. Você ainda é zombado por alguém. Louvado seja o nome do Senhor. O nosso propósito, o nosso objetivo é alcançar as almas para o reino de Deus. Nada mais que isso interessa. E eu quero voltar a lhe dizer, nós temos surpresa naquele grande dia. Louvado seja o nome do Senhor. Então o apóstolo Paulo, para nós resumir, diz que o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. De todos os males. Louvado seja Deus. Veja bem o que o versículo prossegue dizendo. E alguns por esta cobiça, nós conhecíamos homens fervorosos, mulheres fervorosas, que tinham prazer de pregar, que a gente ouvia Deus falar através dos lábios desta pessoa. Mas o que aconteceu? Começaram a ganhar dinheiro, se ensoberbeceram. Hoje pregam uma mensagem vazia. Uma mensagem, louvado seja o nome do Senhor, distorcendo a palavra de Deus. Por esta cobiça, alguns por esta cobiça se desviaram da fé. Olha até aonde ou o que nos causa quando a gente não sabe usar o dinheiro. Olha o que acontece quando nós colocamos o dinheiro acima da vontade de Deus. Alguns, não sou eu que estou dizendo, é a palavra de Deus. Examine as Escrituras. Alguns se
se desviaram da fé. Queridos, eu conheço isso aqui como a palma da minha mão. Eu conheço isso aqui. Pessoas que antes eu conheci, eu digo isso aqui com toda segurança, porque tenho conhecimento de causa. Pessoas, como já lhe disse antes, agora há pouco, que eram fervorosos na casa de Deus. Se fazia uma cruzada, eles estavam juntos. Se íamos para o evangelismo, eles estavam juntos. Se íamos para a oração, eles estavam juntos. Mas Deus abriu a porta. Porque Deus às vezes nos testa nossa fidelidade. Deus abriu a porta. Deu um emprego para esta pessoa. Hoje, o que acontece? Estão afastados, desviados dos caminhos do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. E alguns, por esta cobiça, se desviaram da fé. E a si mesmos se atormentaram com muitas dores. E a si mesmos se atormentaram. Este aqui é o benefício que o dinheiro traz para quem não sabe usar. Eu já lhe disse que não é pecado você ter o seu dinheiro, desde que você ganhe o seu dinheiro com honestidade. Não usando a palavra de Deus. Quero deixar isso aqui bem claro. Não usando a palavra de Deus para obter lucro, mas que você ganhe com fruto do seu trabalho. Com fruto do seu trabalho. A palavra de Deus diz que alguns se atormentaram com muitas dores. Com muitas dores. O que o dinheiro faz? Traz mudação, muda linha de pensamento, muda atitude, muda comportamento e ainda traz tormento para a vida do ser humano. Eu quero, amados, aqui colocar um ponto final nesta mensagem. Mas analisem tudo que foi pregado aqui. O tempo é curto, não dá para a gente fazer toda uma análise, todo um apanhado, formamos um conteúdo mais completo. Mas analisem algumas coisas que foi comentado aqui neste vídeo. E veja se tem sentido ou não. Deixe aí nos comentários. Eu quero desde já agradecer a você, que bondosamente tem nos acompanhado, sido parceiro do nosso canal. Que Deus continue te abençoando. O nosso propósito, o nosso intuito, o nosso desejo é que a mensagem da palavra de Deus, através de você, seja levado a outras pessoas. Mas como você deve fazer isso? Compartilhando as mensagens do Evangelho. Você não sabe pregar, mas você tem o seu dispositivo móvel. Transmita, compartilhe com outras pessoas, para que outras pessoas também venham ser alcançadas e abrir os olhos com tudo que foi comentado. Deus te abençoe, te proteja, que te guarde e que te dê a paz.